Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Com muita alegria, meus irmãos, que hoje eu quero falar com todos vocês a respeito da doutrina dos Nicolaítas. Aleluias! Vamos ver aqui, meus irmãos, na Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5. Tudo indica, meus irmãos, que Nicolaítas vem da palavra Nicolau, que aparece aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Procoro, e Nicamor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, aleluia, cuidado com a doutrina dos Nicolaítas. Nicolau, aleluia, um servo que começou na doutrina santa de Jesus Cristo. Começou no Espírito, porém se corrompeu com a fama, dinheiro, orgulho, exaltação, soberba, e infelizmente terminou na carnalidade. Sabemos, meus irmãos, que Deus só dá o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem, que obedecem a sua palavra. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32, diz a palavra de Deus: E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, para ter o Espírito Santo, tem que obedecer a palavra de Deus, tem que permanecer na palavra de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, andar em amor e em santidade. Tem muitas pessoas que dizem que tem amor, mas ele anda que nem um povo ímpio, que nem um povo do mundo, do Egito e da Babilônia. Então, é necessário nascer de novo, é necessário se arrepender e se converter de verdade. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Nicolau, ele tinha no início, no começo de sua carreira ministerial, uma boa reputação. Ele era cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Louvado seja Deus. Sabemos, meus irmãos, que quando o homem peca, o Espírito Santo, ele se entristece. Louvado seja Deus. E se não houver arrependimento, aleluia, o Espírito Santo, ele vai embora. Porque o Espírito Santo só habita aonde há respeito, aonde há santidade, pureza, aonde há pessoas que têm humildade e se humilha diante de Deus. Humilhar, meus irmãos, não é só dobrar os joelhos, não. É abandonar o pecado, o mundo e as vaidades pecaminosas. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos ver aqui, meus irmãos, em Efésios, capítulo 4 e versículo 30. Louvado seja Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz assim a palavra de Deus: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
Então, meus irmãos, não entristeçais o Espírito Santo. Ele se entristece quando o homem, quando a mulher, quando nós pecamos, ele se entristece. E ali ele dá um tempo para nós se arrepender, se humilhar. Louvado seja Deus. Nós temos, meus irmãos, que andar em vigilância, principalmente com a língua. Vamos ver aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E no versículo 31 diz assim: toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda a malícia seja tirada de entre vós. Está vendo aí, meus irmãos? Aleluia. O pecado da língua. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E quantos obreiros, quantas pessoas que diz que está cheio do Espírito Santo, fala em gíria, fala palavrão, murmura, blasfêmia, e muitos até mesmo mentem. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui, meus irmãos, que em Mateus, capítulo 7, versículo 7 e 8, o que diz a palavra de nosso Deus. Mateus 7, glória a Deus, 7, versículo 7 e 8, diz assim a palavra de Deus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Nicolau, meus irmãos, no princípio ele começou na doutrina, ele começou na pureza, cheio de fé, do Espírito Santo, de sabedoria. Era um homem que buscava a Deus, ele batia. A Bíblia fala: batei, batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrareis. Louvado seja Deus. Então ele buscou, ele foi cheio de Deus, ele recebeu também os dons de Deus. E sabemos, meus irmãos, que os dons de Deus é sem arrependimento. O que Deus deu, deu. Louvado seja Deus. Aleluias. Vamos ver aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Sem arrependimento, meus irmãos. Louvado seja Deus. E nós vemos também que em Mateus 12, versículo 37, que por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. É necessário, meus irmãos, uma vigilância da parte do crente, principalmente de todos nós pregadores, nós que queremos viver em santidade. Nós temos que ter uma vigilância com as nossas palavras. Aleluia. Porque nós estamos cercados de uma grande multidão querendo arrumar uma brecha para querer nos acusar, nos apedrejar. Louvado seja Deus. E sabemos, meus irmãos, que nós somos homens. Nós somos falhos. Todos nós somos falhos, meus irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Não ligue para os críticos. Não ligue para os murmuradores que ficam espiando a sua vida para querer tirar a palavra da tua boca, para ficar com chocarrice. Esses tais não servem a Deus, mas servem a Satanás. Esses tais não são filhos de Deus, são filhos do demônio. Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Vale a pena servir a Deus. Nós vemos também que Nicolau, meus irmãos, que depois que ele foi cheio de Deus, ele foi cheio do Espírito Santo de sabedoria.
ele foi levantado como diácono para servir a igreja. Mas o orgulho, a soberba falou mais alto no coração dele. E ele desviou da verdade. Ele desviou da doutrina e fundou a sua própria igreja. Ele pregava que tudo era liberado. Ele pregava que Deus só queria o coração. Ele pregava o liberalismo, o modernismo. Ele pregava o amor liberal. Ele pregava, meus irmãos, a porta larga, que conduz ao lago de fogo. Aleluia. E essa seita maligna, essa seita de Satanás, o povo se ajuntou, foi crescendo e crescendo, número de seguidores, de adeptos. Aleluia, louvado seja Deus. E aí se formou ali a doutrina dos nicolaítas, os seguidores de Nicolau. E hoje em dia, quantas pessoas que começaram na doutrina, eles nasceram na doutrina, num berço evangélico, numa igreja rígida, numa igreja de santidade. Hoje em dia, muitos, aleluias, saíram desses ministérios de doutrina, fundaram outras igrejas, continua pregando o nome de Jesus, mas vive na vaidade, vive na carnalidade, vive, aleluia, pregando o evangelho porco, um evangelho imundo, um evangelho laico, um evangelho tudo liberado, um evangelho que não tem renúncia. Saíram da santidade e entraram agora no mundanismo pecaminoso. Eles pregam que não tem nada a ver a mulher usar a calça comprida. Muitos pregam até mesmo de cavanhaque, de barbicha, de coleira do diabo no pescoço. Aquela coleira grande no pescoço, a correntinha de Satanás. E muitos eram, meus irmãos, de santidade. Muitos eram da sã doutrina. Hoje eles não estão nem aí. Eles não repreendem mais as mulheres que andam com sapato de salto alto, que parece um tijolo. Eles não repreendem mais os homens e as mulheres que pintam o cabelo que nem um carvão. Muitas mulheres também hoje em dia, com vergonha dos branquinhos, pinta de caju, misturado com preto. Meus irmãos, quantos irmãos também, com calça apertadinha, parecendo uma salsicha, um crente salsicha, com roupa apertadinha. Muitos irmãos mostrando o cabelo do peito, muitos irmãos fazendo até mesmo a sobrancelha. Meu Deus do céu, era de igreja de santidade, e agora ele diz que continua na santidade. Querem falar de santidade, mas cadê a santidade na tua vida? Que moral que o irmão vai ter de falar de santidade, se ele anda de qualquer maneira, se ele anda com a coleira do diabo no pescoço, a correntinha de Satanás? Isso é vaidade, meus irmãos. Isso é vaidade, minhas irmãs. Nós temos que nascer de novo da água e do Espírito. Temos que ser crentes de verdade, renunciar a essas coisas, essas vaidades desnecessárias. Brinco na orelha, tatuagem, piercing, pessoas com calça leg, misericórdia. Pessoas, homens fazendo academia para ficar saradão. Por que você não compra, meu irmão, 1000 folhetinhos e vai entregar? Vai evangelizar com 1000, 2000 folhetinhos. Louvado seja Deus. Muitos crentes que eram de santidade, são doutrina, estão hoje em dia de short, sem camisa, correndo atrás de bola. Outros na praia, na piscina, só de sunga. Meu Deus do céu, tá uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha. Então Deus diz, aleluia, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 6, Deus odeia as obras dos nicolaítas.
Você que é de santidade, de sã doutrina, espírito, alma e corpo, tem que odiar também essas obras dos nicolaítas. Nós temos que amar essas almas, porque 18:4 de Ezequiel diz a palavra de Deus: todas as almas são minhas, mas a alma que pecar, esta morrerá. Naum, capítulo 1, versículo 3 diz: Deus não tem o culpado por inocente. Irmão, volte ao primeiro amor. Volte já. Volte agora mesmo. Cuidado com orgulho no teu coração. Você que era de sã doutrina, de santidade, e hoje em dia está seguindo a doutrina dos nicolaítas. A porta larga. Tudo liberado. Antigamente, tu combatia o adultério, a vaidade, a tira-visão, a imagem da besta, a imagem de Satanás. E hoje em dia, você vive que nem os ímpios. E muitos querem falar de santidade. Meu Deus do céu. Jesus está voltando. 4,16 de 1 Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque te salvará a ti mesmo e a todos que te ouvem. Se praticar as palavras de Jesus, a doutrina santa do Senhor. E lá, meus irmãos, em Apocalipse também, no capítulo 2, versículo 15 e 16, diz a palavra de Deus que Deus vai pelejar contra todos os que sustenta, apoia a doutrina dos nicolaítas. Deus vai pelejar contra essas pessoas. Então tem que se arrepender mesmo. E para finalizar, Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tu tem feito, minha irmã, meu irmão, a vontade de Deus? Ou a vontade do pastor? Ou a vontade da igreja? Tem que fazer a vontade de Deus, o que está escrito na palavra de Jesus. Vamos continuar aqui. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Está vendo aí? Muitos têm pregado tremendamente. Tem falado de santidade, de oração, de jejum. Mas vive que nem o ímpio. Que nem o povo do mundo, do Egito, da Babilônia. Não prega contra o mundanismo, contra a vaidade desnecessária, contra o divórcio, contra o aborto. Eles não pregam contra o futebol. Eles não pregam contra, aleluia, a televisão, a imagem da besta. Eles não pregam contra a mini saia, a saia curta, a roupinha sem manga. Meu Deus do céu. Vamos continuar aqui. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade. Cuidado. Cuidado com a iniquidade. Cuidado com o pecado. O teu pastor muitas das vezes diz: não tem nada a ver. Vai para a Bíblia. Examine as Escrituras. Peça orientação do Espírito Santo. Se espelha nos espirituais. Amém, Jesus? Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus.